Existem diversas formas de se contar uma história. Ela sempre procura fazer com que sobressaia alguma coisa. Palavras, música, vídeos e, por que não, desenhos. No programa Páginas de hoje, nós vamos resgatar a memória do cartunismo e das histórias em quadrinhos da região da Serra Gaúcha. O desafio de ter os seus desenhos reconhecidos, a primeira revista em quadrinhos de Caxias do Sul e o humor das tiras de cartoon. Bom, isso foi no século passado, há longo tempo atrás, os dinossauros dominavam a Terra e não, na verdade não existe, acho que por desenhista, um começo assim oficial. A gente sempre é desenhista. Eu costumo dizer isso nas escolas onde eu vou, para gurizada, assim, ó, todo mundo é desenhista. Só que existe um momento na vida das pessoas que elas se tornam adultas, sérias e param de desenhar. E o desenhista é uma eterna criança e continua desenhando, e tudo que tu faz repetidamente, tu aprimora. Eu devia ter aproximadamente 13, 14 anos, como muito. Comecei a desenhar e o pessoal todo me incentivava, gostavam do meu desenho. Se bem que o desenho mesmo comecei muito pequeno, né? Desde que me lembro de gente, eu já estava com lápis na mão, no colégio, no primário. Antes de aprender a ler e escrever, já estava desenhando. Né? Comecei a desenhar muito cedo, até porque desde cedo o talento acabou acordando, né? Então a gente começa a maturar esse talento através de exercícios feitos em casa, um pouco autodidata, né? E daí depois procurando conhecimento em escolas. Acabei fazendo um curso de desenho em 98, mas quem começa desde cedo quase sempre começa por essa vontade de ilustrar, de rabiscar, criar qualquer coisa, ou copiar uma ilustração que você gosta, um gibi que você tem acesso, um pôster de alguma coisa que você é fã, um filme que você vê no cinema. Um dos personagens que eu mais gostava pelo desenho, pela arte, que era de Alex Raymond, Flash Gordon. Este que foi que me deu a ideia de desenhar o desenho. Sempre peguei muito da característica dele. E o Will Eisner, que também acho fantástico desenhista, um artista. O Gelati é um pioneiro, ele é um batalhador, ele é um cara que realmente... é uma pena que ele não tenha continuado assim, essa coisa, assim, porque ele era para ter o estúdio da Marvel em Caxias, né? Ele era o Alex Raymond de Caxias, o cara que desenhou o Flash Gordon. Ele era um visionário, né? Criou as histórias em quadrinhos. A gente lia aquilo na infância e achava que era um americano que fazia. Era um cara ali de Caxias. O Iotti me disse uma vez, a mim, que ele considerava que eu era o que tinha dado o incentivo a ele de começar a desenhar, fazer as caricaturas dele. Eu quis me tornar cartunista quando caiu na minha mão um livro que se chamava 14 bis e um livro que se chamava QI 14. Eram 14 cartunistas gaúchos, na verdade eram 28, divididos em 2 livros, e ali eu vi que podia ser uma profissão, né? Tinha gente, cartunistas gaúchos, né? Era o pessoal da uma geração anterior à minha, que é o Edgar Vasquez, o Canini, né? Então eu olhei aquilo e fiquei assim, fascinado. Quando que eu comecei a desenhar, eu desenhei uma história em quadrinho, não desenhei ela completa. Eu tinha lido um livro, A Filha do Inca, de Menotti del Picha, e gostei da história, era uma história de ficção. Comecei a desenhar com um crayon. Então era a lápis e tal, e o pessoal começou, mas por que tu não manda para a editora Brasil América, que está fazendo uma revista, uma edição maravilhosa. Eles estão publicando romances. Eu mandei, aí foi uma história muito longa, eles me mandavam dizer que era para mim redesenhar em nanquim, e eu achava que era tão fácil de entrar numa editora, eu exigia o que eu queria, não, que tem que ser meu desenho e tal. Não aceitaram. Quando vi, já tinham adquirido os direitos autorais e fizeram ela alguém lá no Rio fez. Então tinha umas 13, 14 páginas só. Sim. Não completei a história toda, né? Essa foi minha primeira tentativa em desenho.
a profissão do desenhista é uma espiral, assim, tu vai subindo. Tu começa de uma maneira assim, claudicante, apanhando, tateando, até engrenar num ritmo e tu vai... Mas tu tá sempre evoluindo, né? O teu desenho tá sempre evoluindo. Criava a história e começava a desenhar. Quando eu começava a desenhar, eu nada mais tinha na cabeça, só vivia, comia, sonhava na história que eu estava fazendo. Eu vivia a história. Então não tinha mais nada, eu estava vazio a não ser aquela história. Terminada a história, tinha que iniciar outra. Aí eu passava dias caminhando dentro de casa. O que eu vou dizer? O que eu vou inventar? Aí eu criava a nova história. Surgia de repente, eu dizia, achei o final. Aí começava então a nova história. As histórias em quadrinhos, elas trabalham com arte sequencial, na qual ela depende de uma certa temporalidade. Tu precisa, por exemplo, de 15 dias de intervalo entre uma história e outra, ou talvez 30 dias, né? Então ela é sequenciada dentro de umas 20 páginas, e você precisa dar uma sequência na história. As histórias em quadrinhos no estilo americano, por exemplo, elas são, digamos assim, infinitas, né? Elas começaram na época de ouro dos quadrinhos, e alguns dos personagens existem até hoje. A história em quadrinhos, ela sempre procura fazer com que sobressaia alguma coisa, que haja, não é um romance, não é uma história, vim para casa, tomei café, fui trabalhar, voltei, fui dormir. Não é isso. E nesse meio tempo vai acontecer alguma coisa. A história em quadrinhos é isso aí. O que o cartoon tem, né, de diferente é que a preocupação é que a história funcione até aquele ponto diário. Talvez, no máximo, uma história semanal. O desenrolar é curto, são histórias curtas em que o aprofundamento não é muito grande. Geralmente as graphic novels, que são histórias em quadrinhos mais elaboradas, elas trabalham com um conceito de histórias mais dramáticas, mais profundas. E aí o cartoon, ele perde um pouco, vamos supor assim, do respeito do público pelo fato de elas serem pouco aprofundadas, psicologicamente falando. Os personagens são muito superficiais, demora muito tempo até que se desenvolva um bom personagem. O que o desenho se divide, né, em várias vertentes, e eu sempre fui para o desenho de humor. E aí sempre gostei e tinha uma admiração, assim, na época, pelo Cojornal, que era um jornal alternativo, uma cooperativa de jornalistas, e lá usava muito o cartoon, a charge, né? Santiago, Edgar Vasquez, o Corvo, era uma turma boa. E aí me influenciou esse pessoal aí. Hoje, por exemplo, nós temos um grande exemplo na cidade, do excelente desenhista, o Iotti. Ele trabalha com um personagem que já é conhecido, já é querido por todos. Talvez as pessoas até possam dizer como é o comportamento do Raditz. Elas vão dizer, o Raditz ele é rabugento, né, tipo gringolão, né, reclama, pão duro, enfim. Mas por quê? Porque ele conseguiu desenvolver com longa data, através de tiras diárias ou tiras semanais, o comportamento do personagem, né? Os jornais são muito importantes nisso, porque como meios de comunicação de massa, né, eles acabam levando esses desenhos, né? Aliás, a origem da história em quadrinho é em 1890 nos jornais americanos, né? O The Yellow Kid, que é o primeiro personagem de histórias em quadrinhos da imprensa, né? Surgiu no século retrasado, agora, né? No final do século retrasado. E o problema do Rio Grande do Sul é que existem pouquíssimos jornais, né? A imprensa do Rio Grande do Sul, ela diminuiu de forma dramática, né? Então, é muito difícil arrumar um lugar ao sol, né? Na Serra, que hoje talvez se desconheça quais são esses criadores e autores exatamente por conta disso. Porque a pessoa, ela faz uma graphic novel, até cria ou gera uma grande história, mas acaba tendo que engavetar ela por quê? Por falta de apoio. Os custos de impressão e de lançamento ainda são muito caros no Brasil. Então não se consegue aporte para o lançamento desse tipo de HQ. Com certeza existem excelentes desenhistas aí que estão com excelentes projetos, mas é muito limitado o acesso do público a isso. E o cartunista, o chargista, e no meu caso o desenhista de tiras, ele não tem reserva de mercado. E a gente compete com uma turma violenta, né? A gente compete com americanos, com ingleses, com japoneses, né? Tu olha numa banca de revistas, para mim às vezes é um orgulho quando eu vejo um gibizão do Raditz, eu consigo botar um gibizão do Raditz,
Porque ali tu está competindo com Marvel, com Disney, com Ragnarok, os japoneses, aquelas coisas, e mangás. Então, a nossa concorrência é triste. Uma solução, as redes sociais, né? É uma maneira de você colocar talvez um webcomic, lançar um quadrinhos em umas redes sociais, até para que, não para que você obtenha lucro, mas talvez para que obtenha feedback, uma resposta positiva ou negativa. Então o mercado ele acaba se concentrando na publicidade, na internet, ou o cara tem que criar o seu próprio mercado. O mercado de trabalho para o novo cartunista, o iniciante, ele é bem restrito, bem restrito. Você está assistindo ao programa Páginas. Hoje estamos resgatando a memória do cartunismo e da história em quadrinhos da região da Serra. Cheguei a um momento de desistência, porque na época todo desenhista morava em São Paulo, no Rio. E depois de bastante luta, vários anos tentando, chegando lá e avisando, não dá, não é possível, nós não fazemos heróis nacionais. Aí me orientaram que eu devia entrar para uma história de guerra, que seria um tema completamente diverso, não formaria um personagem que houvesse uma continuidade. Eu desenhei e busquei editoras que publicavam histórias de guerra e consegui entrar em São Paulo, no Rio. Então pelo menos a informação que eu tinha naquela época, eu era o único no interior do Brasil que conseguiu entrar em São Paulo, no Rio. O começo, realmente, eu sempre digo para a gurizada, assim, que eu quero ser desenhista, olha, te prepara, porque é um caminho árduo, até tu achar um local, né, é bem complicado. Foi quando o pessoal me deu a ideia, por que você não faz uma revista em Caxias? Mas isso é uma revista em Caxias. Uma revista não é fácil, distribuição e tal. Não, mas faz só para Caxias. Mas eu criei a Albatroz para Caxias. Era um super-herói, tinha umas histórias com um avião, e eu ficava fascinado com aquilo. A gente achava, quando ia cortar o cabelo, a mãe dava-lhe uns tabefes, vai lá no abóbora cortar o cabelo. E estava lá na sala de espera daquela tortura, né? Cortar o cabelo na época, isso vale era assim, ó, tu botava a mão aqui e o cara passava a máquina, no resto saía com um antufo na cabeça. Bem, e aí a gente ficava olhando aquilo antes da tortura, que era o corte de cabelo. O Albatroz é feito de todos os tipos de assuntos. Ficção científica, guerra, detetive e um super-herói, que justamente era o que menos me interessava na história e que ficou mais famoso na época, que era o Homem-Força. Meus desenhos, quem via meus desenhos dizia que eu tinha alguma coisa da característica do Alex Raymond, porque eu gostava, ele era um artista que eu achava fantástico e eu gostava do desenho dele e eu imitava muito ele, involuntariamente, porque aquilo que a gente... é aquela coisa, a gente diz, nada se cria, tudo se copia. Mas com o tempo a gente se libera disso e passa a ter um traço pessoal. Se pegar os primeiros desenhos que eu fiz, eles são bem diferentes dos desenhos que eu estou fazendo atual. Daqui a alguns anos o meu desenho vai estar diferente do que eu estou fazendo hoje. Na verdade, tu vai tentando simplificar, né? Tu vai tentando achar atalhos
para fazer a coisa mais rápida e inteligível. Acho que todo mundo procura a ilustração realista. Aí depois de um tempo tu começa a parar dentro de um certo tipo de estilo, uma porcentagem de estilo. Isso depende também da quantidade de técnicas que você aplica para chegar no resultado do realismo. Por mais que você tente, você não vai conseguir chegar no realismo perfeito. Você vai chegar a 99%. Seria talvez uma pintura aerografada no estilo japonesa, talvez esse tipo de fotorrealismo. Bom, primeiro porque eu não tenho capacidade de desenhar a figura humana conforme ela é. Eu não tenho esse talento, nem que eu queira, eu vou conseguir desenhar um cavalo com a musculatura de um cavalo. A coisa mais difícil de desenhar são duas coisas, é a mão humana e um cavalo. Tu conseguir desenhar isso aí, perfeito, olha, cara, tu é foda. Hoje o estilo vende muito mais. Por quê? Porque o estilo tem algo a vender que talvez não seja só a arte pela arte, mas vende também um conceito, que é o mais importante, né? Quando a gente vê um desenho mais caricato, mais estilizado, é porque aquilo ali tem uma verdade muito grande ali dentro, né? Acho que toda pessoa que vai querer trabalhar no desenho, ele deve ter alguém orientando. E eu tive uma orientação com uma frase. Um grande artista de São Paulo, ele me disse para mim assim: Gelati, não crie uma pedra e nem uma orelha, elas já existem. Apanhe a pedra e apanhe a orelha e veja como ela é, porque você vai dar todo o detalhe que é necessário. Pela tua imaginação, fazer sem modelos, você não vai ter aquela continuidade de um desenho bonito. Teu desenho tem essa característica, tu tem que fazer isso. Então, daí em diante, eu passei a usar sempre modelos. Uma vez uma professora de história, eu nunca li, mas ela me citou o Tolstói. Ela disse assim, quer ser universal, canta a tua aldeia. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, tá, boa. E acabei usando isso no Radit, que é uma coisa bem regional. Hoje a técnica está diferente. Se eu tivesse todo o material que existe hoje, e não aquele bico de pena, lápis e borracha, era tudo que tínhamos, eu teria condições de fazer um trabalho bem melhor. Eu não consigo me adaptar a essas canetas óticas, essas coisas. Eu continuo desenhando da mesma maneira que o Pero Vaz Caminha desenhava uma carta, ou escrevia uma carta. É com isso aqui, um bico de pena, é uma coisa, e usando um pincel. E aí daqui eu transporto para o computador, faço um escaneio e aí às vezes eu pinto no computador, mas não uso o computador para desenho. Por isso que eu digo, hoje teria com a facilidade que tem com as canetinhas de nanquim, que não é mais, tem aquele bico, tu tem a pontinha que tu quiser. No meu tempo era uma pena larguinha, ia molhar no tinteirinho e vinha aqui, nada de carga, né? Hoje é diferente, se fosse hoje seria diferente, totalmente diferente. O computador, ele não substitui o talento, não substitui a mão humana. Eu já vi pessoas que desenham em computador. Eu tenho um amigo que começou comigo, Samuel Casal, caxiense, grande desenhista, um dos maiores desenhistas do Brasil, um dos maiores ilustradores do Brasil. Ele desenha só no computador, mas é a mão dele que mexe o mouse e é o cérebro dele que mexe a mão dele, né? Então, nada substitui essa coisa que é o ato de desenhar, né? Porque no começo eu comecei desenhando a lápis, depois fiz a nanquim. Do nanquim eu passei ao pincel, que passei a desenhar, para que eu comecei a fazer ilustrações para a minha editora, né? Ilustrações a cores, então. Passei por pincel, do pincel fui para o aerógrafo, do aerógrafo fui para o computador no CorelDRAW, e do CorelDRAW para o Photoshop. Sim, você pegou todo o percurso. Tudo sempre autodidata, nada, não havia quem nos orientava. Eu sentei na frente do computador e olhei para o computador, como é que se mexe nisso.
Eu vou desenhar até o celular e essas tecnologias me deixarem, não me derem um surto psicótico, né? Todos nós temos um sonho e eu realizei o meu. Foi um sonho mesmo. Foi uma época mágica. É impossível de expandir ou dizer ou em palavras o que eu senti, o que eu vivi. Foi fantástico.